Que Hora de Aventura tem uma infinidade de episódios que transmitem uma sensação perturbadora e bizarra, você provavelmente já sabe. Hoje, eu vou contar sobre provavelmente o mais conhecido desses episódios, intitulado Ninguém Te Ouvindo. Muito conhecido como o episódio mais perturbador de Hora de Aventura, o que cá entre nós é um grande título. Levando em consideração que estamos falando de Hora de Aventura, que já é um desenho bizarrinho por si só, o episódio começa com o Alce, apesar de se parecer muito com o Cervo, causando estragos no Reino Doce. Fazendo a festa, atropelando uma galera doce, correndo por aí e até lambendo o povo doce. Bom, parece que temos um doce holic por aí. Obviamente, ele estava fazendo tudo isso em uma tentativa de satisfazer seu desejo por açúcar. Finn e Jake, os nossos heróis, tentam parar o Alce, mas em uma tentativa de impedi-lo, Jake se machuca na cabeça e Finn tem suas, não uma, mas duas pernas quebradas, em dois lugares diferentes, antes de ser jogado contra um tipo de poste. Assim, os dois ficaram inconscientes. Finn acorda em um hospital e procura por Jake, Princesa Jujuba ou algum médico, mas ninguém vem ajudá-lo, porque literalmente não tem ninguém ali. Finn então se dá conta dos gessos em suas pernas e lembra como foram feridas pelo Alce. Ele então sai com suas cadeiras de roda para vasculhar o Reino Doce, que parece inabitável. Todos tinham sumido, mas eventualmente ele ouve um som e avista uma lata sendo arremessada por trás de uma casa. E é lá que ele encontra o Jake. O cachorro tá revirando lixo e usando uma capa preta, e também tinha uma faixa na sua cabeça. Ele afirma que todos estão planejando uma festa surpresa de aniversário para ele. Por isso que tava tudo tão vazio, porque todos estavam evitando o Jake para não estragar a surpresa. E pra deixar claro, não era aniversário de ninguém, mas Finn acaba acreditando de qualquer forma. Os dois então juntam um monte de lixo em um carrinho de compras e seguem para a tenda de Jake. Nesse momento atual, Finn acredita que estava inconsciente por apenas alguns dias, o que pode ser uma possibilidade, mas eu vou falar sobre isso um pouquinho mais tarde. Então, chega um momento em que Finn começa a questionar a teoria de Jake sobre a festa surpresa, e se pergunta se o povo doce só não estaria em apuros, já que passou um dia inteiro e ninguém apareceu. Jake então fica meio doido com isso, e diz pra Finn pra não bisbilhotar pelo Reino Doce ou falar sobre a festa, porque ele não queria estragar a surpresa. Depois dessa pequena DR, temos uma aparição rápida do Alce, onde Finn não perde a oportunidade de agradecer, ironicamente, pelo animal ter quebrado suas pernas. Finn então ouve barulhos vindo do esgoto e tenta contar a Jake, mas Jake insiste para ele continuar esperando para não estragar a surpresa. Finn diz que esperou o dia todo, e Jake, em contrapartida, responde que esperou por 6 meses, o que leva à revelação de que Finn supostamente esteve em coma por 6 meses. Agora, vamos olhar para essa perspectiva. 6 meses em anos de cachorro, em média, é equivalente a 5 anos humanos. E durante esse episódio, que foi na 3ª temporada, Finn tinha 14 anos. Mas sabemos que ele oficialmente fez 15 anos na 5ª temporada, então menos de um ano se passou, o que significa que poderiam realmente ter sido apenas 6 meses. Mas aí vem outro questionamento. Se Finn estivesse em coma por 6 meses e ninguém estivesse por perto para alimentá-lo, ele provavelmente estaria morto. Então, dá para considerar a data de exibição dos episódios. Ninguém Te Ouvindo é o 15º episódio da 3ª temporada. Foi lançado em 14 de novembro. E o próximo episódio da 3ª temporada, o episódio 16, foi lançado no dia 21, o que significa que Finn teria ficado desacordado por 7 dias, o que parece um pouco mais provável do que 6 meses. Independente disso, Finn acredita que esteve em coma por esses 6 meses. Ele aceita que o melhor amigo dele havia ficado louco, então corre direto pro esgoto, mas ele é capturado por Jake, que tá absolutamente malucão. Porém, o Finn consegue enganá-lo e entrar no esgoto, onde ele encontra todo o povo doce, incluindo a Princesa Jujuba, cobertos por uma substância melequenta e todos eles grudados no teto. Para um desenho infantil, é uma cena muito bizarra deles agonizando lá. Diferente do Finn, o Jake vê isso e comemora, pensando que essa é sua festa surpresa. Finn então dá um soco nele por agir de uma forma estranha e louca, o que de alguma forma remove os efeitos da sua conclusão. Jake, agora normal, retira o mordomo menta daquela gosma, se desculpando por achar ter feito aquilo no ápice de sua loucura. Então, o mordomo menta responde e diz que Jake não fez isso, e aponta para ninguém menos que o maldito Alce. O Alce fica de pé, remove seus cascos ou o que quer que sejam, revelando que ele tem dedos. E ele começa a mexê-los, o que é meio perturbador. Então ele pega o mordomo menta, lambe e o gruda de novo na parede. Enquanto Finn tenta cuidar do Alce, oferecendo uma boa porrada naquele maluco, o Jake vai libertar o povo doce. Jake então desamarra os blocos de cimento dos seus pés, que acertam perfeitamente a cabeça do cervo.
E depois de cair e ficar imobilizado, toda a galera doce o empurra para a água do esgoto. E não acabou. O Alce não morreu. Ele fez algumas pequenas aparições em outros episódios, como no episódio Filhos de Marte da 4ª temporada, onde o mágico transforma o Alce em um telescópio, e ele usa o telescópio Alce mais uma vez no episódio da 8ª temporada chamado O Normal. Mas temos outra aparição do Alce na minissérie de Hora de Aventura chamada Elements, onde cada criatura se torna o elemento do lugar em que estavam no momento. No caso do Alce, agora vemos ele em forma de elemento doce. No final da minissérie Elements, tudo volta ao normal e assim vemos o Alce em pé em sua forma original de novo. Agora vamos para algumas teorias sobre o Alce macabro. A primeira coisa que eu queria ressaltar é que durante o episódio Simon e Marcy, Simon coloca a coroa e congela um Alce, ou um cervo. Isso poderia ser a razão pela qual só vemos um único Alce em Hora de Aventura. Possivelmente porque todos os outros foram extintos, e esse Alce foi o único que sobreviveu, porque estava congelado pelos últimos 1000 anos. Assim, ele sobreviveu à Guerra dos Cogumelos, o que significa que ele pode ter sofrido algum tipo de mutação para ter essas qualidades humanas. A outra teoria de que o Alce tem essas qualidades porque é uma criatura de uma lenda dos nativos dos Estados Unidos, conhecida como Skinwalker. Que é uma figura estranha que se assemelha a um animal, mas na verdade é um tipo de bruxa maligna que pode se transformar, possuir ou se disfarçar de qualquer animal. É uma criatura conhecida por causar pânico e caos, assim como o Alce de Hora de Aventura. Também tem outra teoria proveniente de uma lenda urbana, que é chamada de Not Deer. Em português, não é cervo. Hello. She wants to come in, Dazan. Que é sobre alguns casos com criaturas que parecem muito um cervo, mas quando mais você se aproxima, mais percebe que tem algo fisicamente bem errado com a aparência deles. Essas coisas, vamos dizer assim, andam de um jeito estranho, com movimentos muito estranhos, e podem ser vistas andando como se não tivessem acostumadas com seu próprio corpo, o que lembra muito o Alce louco de Hora de Aventura. E essas são as únicas teorias que eu encontrei sobre ele. Se vocês tiverem alguma outra teoria ou tenham algo pra falar que eu não mencionei nesse vídeo, escrevam aí nos comentários. Espero que tenham gostado. Valeu e falou!